Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando o programa ANW aqui na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém e toda a região. E quero também já dar as boas-vindas para quem está no YouTube nos assistindo na estreia do programa ou qualquer outro horário, já que ficará no ar esse programa. E hoje nós mudamos um pouco o formato mais uma vez. De vez em quando a gente tem feito esses programas solo, né, Gilson? É verdade, é verdade. Só nós dois. Quando tem algo muito importante, um tema que a gente quer falar, que diz respeito às nossas experiências. E quero dar as boas-vindas aqui pro Adilson. E aí, pessoal? Co-host já estabilizado no programa, depois de 9 anos. 9 anos, e exatamente. 11 meses. Com certeza. Boa noite, pessoal. Vocês estão nos acompanhando aí. Realmente. Boa noite, bom dia, boa tarde. É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende do horário que você vai assistir esse programa no YouTube. Ou você que está nos assistindo também aí pela TV Amazônia, canal 7.1. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui juntos, né? Parece coisa de... Estamos aqui juntos, unidos, né? Mas a temática que nós decidimos, né, abordar está dentro da efervescência do que foi essa semana, né? E aí nós queremos trazer isso para vocês. Vai ser muito legal o bate-papo aqui. Então, primeiro porque conversar com o pastor Luciano é sempre bom. Resenhas. Então, falaremos sobre MDA Brasil Conference. MDA Brasil Conference. E ainda estamos no clima ainda, né? Respirando, né? Poucos dias que terminou. Semana passada foi realizada essa grandíssima conferência aqui em Santarém. E eu não sei se o Adilson está da mesma forma que eu, mas eu me sinto ainda muito impactado. Sim, cara. Por várias experiências que Deus nos proporcionou nesses dias. E a gente quer falar um pouco sobre isso, sobre os preletores, as mensagens, as pessoas que vieram de fora, o público de Santarém, sim. o retorno, né, dessa... Grande conferência. Da grande conferência, do que Santarém representa para o Brasil e para as nações. Então a gente vai nessa vibe aí. Sim. Não tem roteiro definido, eu fiz só umas anotações aqui para a gente não... até para eu poder me lembrar de muitas coisas, mas realmente foi algo impressionante. Eu queria que o Adilson falasse primeiro a impressão dele de ter participado como voluntário e recebido também algumas coisas, não tudo, né? Por causa do trabalho. Eu também. O trabalho nos impede de estar 100% lá, mas... enfim. Eu tenho uma memória muito boa das conferências do MDA. Eu comecei a trabalhar, a primeira conferência que eu trabalhei foi a conferência do MDA de 2004. Depois eu trabalhei em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Aí eu tive um pequeno hiato, aí trabalhei em 2010, 12. Acho que a última conferência que nós trabalhamos, e aí eu já estava casado com a Marta, nós casamos em 2011. Então nós trabalhamos em 2011, 2012, eu acho que... Desconfio, não lembro se 2013, eu acho que 2013 nós não trabalhamos. Mas aí só aí já foram... 10 anos. Quase 10 anos de conferência, né? De 2004 até 2013. E sempre, assim, na época, né, trabalhava com o pastor Sandro. Então, a gente sabe o clima de conferência e é uma coisa interessante. Eu estava pensando nessa conferência. Eu nunca parei para assistir uma conferência, né? Para ir, eu vou. E aí, quando foi esse ano, o pastor Ricardo deixou muito à vontade. Nós temos uma equipe que trabalha, né, do Difflin, que trabalha como staff, e aí ele deixou muito à vontade. Nós tínhamos lá a equipe
E tivemos uma equipe muito boa no check-in, uma equipe muito boa lá também na recepção. A equipe de apoio, né? Com o pastor Hilton e o pastor Josimar. Jacimar, né? Eu ia falar Josimar. Pastor Josimar. Já. Jacimar, já. E foi Depois assim, eu te conto o apelido dele pra você ficar mais íntimo. Então pronto, beleza. Aí, falar disso tem o teu apelido, né, cara? Que a gente nunca revelou aqui. Né? Não precisa. É desnecessário isso. Mas aí o que acontece? Foi louco a perspectiva de que... E muito legal. O ponto que eu quero dizer é assim... Como você vai... as pessoas vão trabalhando e como vão recebendo de Deus. A gente vai recebendo muitos testemunhos no grupo depois de como Deus vai tocando as pessoas... da equipe de trabalho? De trabalho. Entendeu? É tipo encontro com Deus, né? Você vai para trabalhar e recebe muito. Recebe muito. Eu tava falando pro pastor Luciano que na entrada eu abracei uma pessoa lá e naquela hora que nós nos abraçamos, assim, Deus nos pegou ali e foi forte demais. Rodou? Não rodou, mas assim... Junto. Tipo foi um momento de muita presença de Deus num abraço que nós nos demos ali na entrada. Né? Eu estava trabalhando na recepção lá e recebendo as pessoas, então... Você está enganado, que você não me falou nada disso, não. Eu acho que então eu falei para outra pessoa. Mas depois você me fala que eu já fiquei curioso. Então assim foi... Mas eu falei agora há pouco no briefing, né? Mas enfim, foi muito doido essa perspectiva e é esse ponto. Ali eu sabia que alguma coisa ia acontecer nessa conferência, que ela ia ser realmente sobrenatural. Como foi, né? Foi. Assim, a gente teve muitos dados importantes nessa conferência, em termos numéricos, inclusive, né? Verdade. Falado pelos próprios pastores que estão aqui desde o início das primeiras conferências, e isso foi algo muito impactante. O envolvimento das pessoas, né? De milhares e milhares de pessoas participando, né? E também, economicamente, isso é importante até para a cidade, porque o Alaércio, o secretário de Turismo, também falou que ele trouxe alguns dados, e isso vai ser mensurado depois, como para a cidade também foi importante a chegada de centenas de pessoas de fora, hospedando-se em hotéis, usando aplicativo de mobilidade, restaurantes, e tudo que o turismo, embora seja um evento religioso, mas acaba sendo uma atividade turística, né? Porque também vão para a praia, teve tempo na praia, né? Sim. Agora, o que eu considero mais importante, e isso é muito ruim a gente que está na organização falar, porque é uma fala meio suspeita, né? Porque a gente sempre tende a usar os números evangelásticos, como diz o pastor Ibe. Não, mas pegando assim o testemunho que ouvimos de muita gente que veio de fora, e até alguns que tinham o hábito de vir e voltaram depois de muito tempo, como você também falou. Alguns pastores bem importantes de São Paulo, outros estados. O ambiente que Deus, o Espírito Santo criou durante a conferência, na igreja, né? E não somente na igreja, o ambiente que Santarém como cidade tem. Sim. As pessoas testemunham isso. E é interessante que você ouve de pessoas diferentes que não combinaram de falar a mesma coisa, e todo mundo, assim, ou quase todos falam que Santarém tem uma graça e tem algo diferente. Não a igreja, a Paz Church em si, que também faz parte, mas a cidade de Santarém, por algum motivo, a gente tem ideia do que seja, né? Mas, diferente de outras cidades, tem algo de Deus, algo sobrenatural, né? É verdade. E são... Os anos passam, né? E é o mesmo depoimento. Isso lá desde 2004 a gente escuta, a gente vai escutando, chegou agora, a mesma coisa. A pessoa, cara, tem algo diferente. Chega aqui, a gente sente uma atmosfera diferente. Eu nunca esqueço, cara. Eu já falei isso, talvez eu nunca falei para ninguém publicamente, mas já falei para algumas pessoas. Teve uma das conferências do MDA que veio o Toque no Altar. Aqui em Santarém, não sei se o senhor veio nessa. Não vi nessa. E aí o Toque no Altar teve aí e tudo mais, e aí eles ministraram louvor e adoração. Quando eles terminaram, no último dia, o Luiz Arcanjo chegou comigo, eu acho que foi no domingo, já na despedida, eles ministraram no culto de domingo e tal. Aí quando a gente foi se abraçar para despedir, ele disse, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa cidade... E aí ele, lógico, ele fez menção à igreja. Tem algo diferente. Deus nos deu coisas aqui
para nós ministrarmos no ao vivo, que nós nunca recebemos em nenhum outro lugar. E a forma que as coisas aconteciam, a gente olhava um para a cara do outro e dizia: o que está acontecendo? Depois a gente saía, ia conversar e dizia: o que está acontecendo? Vocês sentiram, vocês perceberam? E é tão louco isso que depois, quando eles gravaram o DVD, coisas que eles fizeram aqui no ao vivo, eles levaram para a gravação do DVD, legal. cara. Então, assim, foi muito louco isso. Cara, e ele disse: ó, vocês têm uma graça diferente aqui. Eu nunca esqueço disso. E ele já falou isso, muitas outras pessoas que eu poderia citar aqui que já me falaram isso, e agora isso atestando, né? Um testemunho bem legal de alguém, membro da Pastor de Santarém. E eu não sei qual é o nível de envolvimento dessa pessoa, de liderança. Na verdade, não sei quem é. Foi a Regiane que me contou, mas não disse quem é a pessoa. Que acho que de tanto ouvir falar, por causa esse ato que houve de conferência, por causa de pandemia, e mudaram também alguns planos da liderança, porque o MDA Brasil, o primeiro MDA Brasil e o único antes dessa edição, foi no Rio de Janeiro, na Batista Atitude, é verdade, em aquela 2017. Lá do José Valandro, né? José Valandro, desculpa, porque é verdade. O pastor Ebe teve, acho que começaram a crescer as conferências locais, Fortaleza, Macapá, Santarém, e as igrejas começaram a ir também para outros estados. Eu penso, né, eu não sei se é realmente essa a ideia, ou era a ideia dele, de fortalecer as conferências regionais e locais, porque a associação estava muito forte no Brasil todo. Então, ele paralisou as conferências nacionais em Santarém, e a ideia era fazer a nacional em vários estados. Teve a primeira edição lá no Rio de Janeiro, só que depois dessa não teve mais. E voltou agora, né? Então, essa pessoa disse assim, foi muito bom o que aconteceu. Eu não sei nem se a motivação da pessoa é correta, mas enfim. Era assim, mostrar para todo mundo do Brasil e para outros lugares de Santarém que o MDA está muito forte, né, que a igreja de Santarém permanece, né, muito forte, porque eu acho que o distanciamento, algumas pessoas de fora teve a impressão que o MDA não existe mais, a igreja de Santarém não é mais a mesma, né? E os números são muito impressionantes. Vou passar aqui alguns números que são legais a gente saber. Embora os números refletem o que é o mais importante, que é a experiência, né? Sim. E a essência daquilo que nós tivemos aqui. Nós tivemos 4.450 inscrições de conferencistas que se inscreveram e pagaram para estar. Agora que eu acho maravilhoso, que é uma mudança cultural e de panorama. Das 4.450 pessoas que se inscreveram, 3.800 alguma coisa são de Santarém. Olha que coisa legal, cara. Porque era o inverso antes. Sim, era o inverso antes. Cara, isso aí, 3.800 dá 600 praticamente, 645 de fora e a maioria daqui, cara. A imensa maioria. Imensa maioria, né? E é uma conquista muito boa pra gente. Foi muito legal isso, a gente vê na recepção. Na recepção, a gente estava recebendo a galera, não. Todos são irmãos que a gente conhece, está recebendo nos cultos, a gente vê nos cultos, vê de Santarém. E via muita gente mesmo de Santarém. Tanto é que era muito legal, né? E os irmãos daqui agradeceram muito, porque houve algumas mudanças estruturais assim, do evento em si. A primeira começar na quinta-feira e terminar no sábado. Porque antes vinha desde terça, já quarta já tinha palestra, e a gente começar à noite, praticamente, 18 horas. Isso foi muito bom. Muito bom. E antes, porque o povo de Santarém quase não participava? Porque a ênfase era a pessoa trabalhava aqui, tinha um emprego. Segundo, ficava muito restrito a recepcionar nas suas casas as pessoas. Isso. Então tinha que preparar almoço, café. Às vezes o translado das pessoas trabalhava mais servindo do que recebendo, então não podia participar. E outros fatores também, que acabava dando ênfase muito mais na parte da estrutura da conferência do que ser um conferencista e participar. E o que é mais louco, sabe, disso, e é que eu quero logo fazer menção a isso, é a quantidade de voluntários envolvidos, né, pastor? Eu nem sei o número, mas são centenas. São centenas. E o que me deixa muito feliz é nós termos essas pessoas disponíveis para estruturar isso.
Não só a parte física e tudo mais, porque muita coisa é contratada também, né? Som, iluminação, tal. Mas eu falo a parte, por exemplo, de pessoas, além de estarem servindo, mas nas partes internas, cuidando. Há também os pastores da igreja movimentando as pessoas. É muito legal, cara. Não, sim, É fora de série isso. Porque é vestir a camisa mesmo. É vestir a camisa para algo que a gente está ali servindo, mas as pessoas... A gente recebe, cara. E eu ainda estou impressionado, assim, porque das vezes que eu consegui assistir algumas ministrações, eu disse, cara, o que é isso, cara? O nível era fora... Não é comum. Assim, são ministrações que foram realmente, assim... Cara, tipo, até ministrações que, por exemplo, eu já vi o pastor Ebe falar sobre a cultura do amor, mas foi totalmente diferente. Ele teve alguns enfoques agora que antes ele não dava, sabe? Principalmente sobre a questão da autossuficiência da pessoa buscar Deus resistir e ela ter uma vida... Ele fez um negócio muito legal lá, né? O teatro que ele fez foi muito... O teatro que ele fez... Muito divertido. Então, assim, eu não pude assistir a do... E aqui a gente já tá meio que fazendo a transição, né? Eu não pude assistir a do Sabá Liberal, mas todo mundo terminou, na hora do intervalo, todo mundo disse, o que foi isso? O que o Sabá Liberal fez aí? Diz que arrebentou, Sim. Falando sobre a autorresponsabilidade, né? E eu falei, cara, eu queria muito ter ouvido, né? Mas a gente vai ouvindo. A Marta, minha esposa, foi, a minha filha participou, a minha mãe, e é muito legal, assim, que foi assim, uma conferência que a gente escolheu, a gente perguntou, Débora, você quer Paz Kids ou quer participar? Não, quero participar da conferência. Então, assim, é do jeito Débora dela... já é uma mini adulta. E ela tem 10 anos, assim, mas nos intervalos andava, brincava e tal, mas ela conseguiu ficar, né, assistindo as ministrações, isso pra gente foi muito legal. É uma coisa muito também que foi, acho que um ponto forte da conferência, porque foi um tiro curto, né? Porque quinta-noite, sexta-noite, sábado de manhã. Então foi rápida, né? Para a quantidade de ministrações, de experiências, foram estímulos muito fortes, assim, uma atrás da outra, né? Não foi aquela conferência muito arrastada, com muito longa, né? Com muita coisa durante o dia que se torna muito cansativo, embora seja bom. Quanto mais informações e mais experiência, melhor. E o que a gente ouviu também, que às vezes a conferência, tipo assim, faz aquela curva lenta, que só lá no meio pro final que chega no topo, né? Não, foi foi a primeira mensagem, foi essa que você citou, do pastor Sabá Liberal, sobre a autorresponsabilidade. Foi a primeira, e foi 18h30 que começou. É um horário que não é bom, assim, que as pessoas estão chegando ainda. Só que aí eu estava assim, envolvido na organização do evento diretamente, até da programação. Eu tive a oportunidade de saber, né, os horários e conversar com os pastores para escolher os horários de cada um. E quando a gente finalizou, isso foi mudado muitas vezes durante a preparação, porque a gente fez um plano, aí depois, não, mas o fulano não vai poder ficar na sexta, ficar só na quinta. Aí a gente puxava para lá, esticava, não, mas é melhor esse no final, esse primeiro. Quando finalizou o planejamento do cronograma e da programação, eu sabia, e eu falei isso muito para minha rede nas reuniões, pessoal, não chegue atrasado achando que vai se arrastar, que vai ficar bom só lá pro meio, que vai começar com tudo. E dito e certo. Primeiro que já começou assim, com a banda, né? A banda do Real Salazar. Normalmente os caras chegam no dia seguinte, né? Tem vezes isso, né? Já começou já com tudo, 6 horas da tarde. E a mensagem do pastor Sabá Liberal, e no mesmo dia teve somente o Mário Rui Boto e o Luciano Subirá terminando a primeira noite. Então, na primeira noite, cara... E foi legal, porque a pessoa fala, no outro dia eu não posso chegar tarde, não posso me atrasar, eu tenho que pegar um lugar bom. Sim. Você sentiu isso lá na entrada? Na entrada, no segundo dia, foi tipo antes das 4, eu pude... eu negociei lá no meu trabalho, eu pude chegar mais 3h30. Aí peguei a Marta, voltei em casa, peguei a Marta e fui pra lá. Aí cheguei lá e aí cara, a galera já tava lá na frente, 3h30 da tarde, gente chegando e ficando... Nem tinha aberto o portão. Não tinha aberto o portão, aí a gente abriu só 4 horas. E aí cara... Aquele solzinho gostoso. Aquele solzinho gostoso. E aí... Suave. Mas assim, a galera chegou 4 horas pra poder guardar lugar.
né? E isso foi muito legal. Isso foi muito legal, porque quando deu 6 da tarde, que já começou, normalmente o que nós vimos? A galera que realmente não pode chegar antes, que estava chegando depois daquele horário, mas a grande maioria já estava lá dentro. A grande maioria já estava lá dentro. Tanto é que quando foi umas 6h30 e tudo mais, terminou o louvor e tal, eu já fui dispensando a galera, olha, gente, aqui a gente já fica só stand-by aqui, vai vendo aí, mas já tinha entrado maior quantidade. Vamos né? passar para a primeira, vamos tentar destrinchar a primeira noite, então? Bora, primeira noite, bora Tá, lá. então começou com o Israel Salazar, né? Arrebentando. Acho que na edição aí depois o Felipe pode até colocar umas imagens aí se ele tiver, né? A TV tem, que a TV fez presença lá, foi tão legal a parte jornalística da TV também, TV Amazônia, e botou para arrebentar. Tu acha, você chegou a assistir? Não, nenhuma vez eu vi ele mostrando, muito cara. Bom, cara. É. E os músicos de primeira, Não, cara. eu consegui escutar. Tava alta, né? Tava alto, tava pancada, mas tava... Tava tremendo tudo. Tava tremendo tudo, mas é aquele esquema também. Eu acho que tem que achar mesmo, porque, cara, se tinha estrutura que dava pra fazer, mete ficha. E era muita qualidade, cara. Muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Assim. Uma coisa muito legal que eu tenho observado nas bandas gospel que tem vindo aqui, graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio de receber essas pessoas do gospel, né? É ruim colocar esse rótulo, né? Que são ministros de Deus, né? Que não tem nos decepcionado. Sim. Porque tem muitas histórias que nós ouvimos, né? Infelizmente, né? De cantores, bandas e até pregadores, né? Que são muito tristes. Mas a gente teve vários eventos agora recentes, né? Por exemplo, o tempo que eu tô aqui, cara, tem sido tão legal. Deixa eu lembrar, veio a banda Som e Louvor. Sim. Na conferência no Congresso da Paz do ano passado. Disco Presa nem se fala. Os caras são de Deus. A Mila Carvalho no Paz Woman. Todo mundo era uma pastora, né? Todo mundo falou muito bem do coração, da espírito de servir mesmo. E agora também a banda do Israel. Eu tive muito perto. Não nos deu nenhum tipo de trabalho. O coração dos caras, tipo assim, não é um show, e eu expliquei isso desde o início. Falei, cara, essa formatação aqui, a gente quer que vocês venham para ministrar louvor e adoração, porque é um evento de igreja, né? E eu queria que vocês trabalhassem com o ministério local. Vocês vão ter um período ali, é um período curto, né? Porque era mais ênfase na palavra. Vocês vão ter um período curto ali no início. Eles tinham que começar, né? Chegar primeiro que todo mundo para começar. E quando os pastores terminarem a mensagem, você tem que estar pronto lá para dar aquele apoio na administração. É muito legal. E tem banda que não gosta de fazer isso. Não gosta de fazer isso. Que gosta só de se apresentar do jeito deles, no tempo deles. E, cara, foi bem tranquilo, e principalmente essa questão do final, né? Até a mensagem do Luciano, depois que no outro dia eu fui saber que o menino é lá da igreja dele, né? Congrega lá. O Salazar, né? E aí o Luciano foi lá, falou no ouvidinho dele lá alguma coisa, aí ele meteu a música já... Tudo. Então, muito legal, cara, essa interação, né? Vou entregar aqui uns bastidores disso. Acho que no final da primeira noite, né? Aí o Luciano Subirá é pastor do Israel Salazar, lá em Curitiba, na Alcance. Na Alcance. Aí o Luciano falou assim pra ele: cara, tu não faz assim lá na nossa igreja. Aí ele ficou falando: não, você faz melhor. Fica pegando no pé. Não, mas foi muito legal. E agora, sim, completando. Mas também os caras têm esse coração, mas eu vi muito profissionalismo. Sim. Eles vieram com uma equipe muito completa. Eles vieram 8 pessoas. Eram 4 músicos, contando com o Salazar. Porque tinha o batera, baixo, guitarra e já o Salazar. E tinha um tecladista, não tinha não? Não. Ah, tá. Não tinha tecladista, não. E tinha 3 técnicos. Um técnico de PA, um técnico de palco e um técnico de luz. E um produtor. Olha aí. Então, os lances dele, cara, os caras são... Eu não digo nem o Israel, ele nem se mete muito, ele só vai para ministrar. Mas a equipe, muito profissional. Então, a gente que está recebendo, até dou uma dica aí para os pastores, né? A gente tem que ter muita discernimento
para separar e entender o coração dos caras, porque eles são profissionais, eles vivem disso, né? Eles são profissionais mesmo naquilo que eles fazem. O cara é um técnico de áudio profissional, é um técnico de luz profissional, é um produtor profissional, atuam, claro, no meio gospel. Os músicos são profissionais. Então, a gente tem que separar, entender a mentalidade profissional dos caras, porque às vezes a gente que não entende acha que é muito capricho, que é muita exigência, que não precisa disso. E lidar com isso não é fácil. Sim. Porque às vezes a gente quer... eu sei que eles também têm que ter jogo de cintura para entender a igreja. Sim. Porque às vezes a igreja não tem a estrutura de algo muito profissional. É bom que tenha, mas nem sempre vai ter. E às vezes o culto também não é um show profissional. Mas se a gente não tiver muito discernimento, a gente pode criticar gratuitamente os caras e entrar em atrito desnecessariamente, porque não entende o coração deles e o trabalho dos caras. Sim, né? sim. Então, o que eu entendi? Eu vi muito isso. O produtor lá, o Thiago, a gente tratou com ele desde o início, para convidar para tudo, né? E ele estava presente. O Jael não se preocupa com nada. Ele chega só para colocar o violão, que já está afinado, plugado, passado, e o microfone, o pedestal já está no lugar. Ele só entra para ministrar. Então, o cara não se preocupa com nada. Legal. Com nada. Legal. Nem, sim, ele não trata de nenhum assunto delicado. Ele não reclama, ele não pede, ele não exige, porque tem cara no entorno que garante tudo para sair da melhor forma possível. Porque eu entendo também que o cara foi chamado, né, para vir para um evento, o cara quer entregar o melhor. Lógico. E o melhor precisa ter muito capricho, né? Então, esse lado musical, essa foi minha... Eu estava mais perto, né? Eu consegui enxergar isso. Que legal. E a gente vai direto ou não vai? Vamos terminar o primeiro dia, a gente vai tá. Depois volta com a outra parte, Tá. Segundo, terceiro dia, Beleza. workshop, etc. Aí teve a questão do Sabá Liberal, que o senhor assistiu, né? Assisti. Eu não tenho tanto a falar, eu sei que ele falava sobre autorresponsabilidade. E aí... Ele quebrou aquelas... É um evento para liderança, então ele falou muito aberto para líderes, né? Então, foi muito forte. E depois a palavra do Mário Rui Boto, cara, parece que era a continuação. Depois a gente vai ver. Né? Porque eles vou botar até no plural já. Eles quebraram muito aquelas objeções e desculpas de não romper, de não crescimento. E o Sabá, ele falou, foi pontuando. Então ele foi falando as desculpas que normalmente se ouve quando, por exemplo, das dificuldades que tem para ser um líder, né? Os desafios, às vezes o cara usa essas desculpas para justificar um não rompimento, um não crescimento, né? E começa a se vitimizar. Sim. É por isso que é autorresponsabilidade. E começa a vitimizar. Não, a culpa é os meus líderes não me dão estrutura, ou não me dão apoio, ou minha equipe é muito fraca, ou a cidade que eu tô não me ajuda. Entendi. Aí ele foi trabalhando, mas ele é descontraído, né? Aí ele foi... Ele sabe amaciando. Só na maciota. E depois ele foi dando as respostas do que fazer. Sim. Então ele usou bem o tempo dele ali. Eram 50 minutos para cada um, né? E começou já amaciando, mas de uma forma muito firme, cara. E eu acho que foi muito bom, porque primeiro tem nós que somos líderes locais, estamos todos debaixo de liderança, né? E tinha muitos pastores também de igrejas de núcleos. Sim, sim. Núcleos que... Não é fácil ser pastor. Eu já fui pastor de núcleo, não é fácil. Por causa da configuração que você está colocado. É muito desafiador ser pastor de núcleo. E pastores de cidades pequenas também, que não é fácil. Ou trabalhos que estão começando. Que bom, cara, que trouxe essa perspectiva. E é interessante porque eu lembrei muito do Paulo Vieira, né? Paulo Vieira tem um livrinho chamado Autorresponsabilidade. É um dos tópicos que ele trabalha no Método CIS, né? Eu já li esse livro aí. Eu já...
Eu já li um livro dele que tem um capítulo enorme sobre autorresponsabilidade. Mas tem um livrinho do Paulo Vieira, Alta É Responsabilidade. um tema muito forte do discurso dele. E é muito louco isso. Acho que o Sabá até deu uma... Pode ser, ter dado uma Porque bicora. o termo... Paulo Vieira, ele requer para ele esse termo. Ele diz que foi ele que cunhou esse... Então pode ter... Eu não sei, que parece tão comum esse termo, não sei. Eu não sei mas também. Mas eu não vou duvidar do cara. Ele não ia se queimar à toa, assim, né? Mas é muito bom porque traz a perspectiva do que é... Eu acho que entra aquela questão, né? Do que... Tem até uma frase, né? Eu não vou ficar... Porque o fulano, as pessoas falharam comigo, que eu vou deixar de fazer, né? É muito forte isso. Porque você pode usar isso durante muitos anos. Né? Entendeu? Assumir, né? Assumir a sua... E eu entendo muito, cara. Assim, como eu falei... Tem posições que nós assumimos que realmente não é fácil. E é claro que o ambiente que você é colocado te influencia muito para te ajudar a crescer ou não. Ou ao contrário disso. Eu assumo isso. Mas, cara, no reino de Deus, eu creio muito nessa soberania de Deus. Sim. Tipo assim, se Deus tem uma promessa para você, tem uma palavra para você, tem um chamado, um destino... Cara, até os homens e as situações que podem se levantar contra, se você tiver com o teu coração correto diante de Deus, isso vai ser até uma forma que Deus usa para te fazer você chegar lá. Só que tem gente que desiste no meio do caminho. Ou fica se vitimizando nisso, né? É engraçado o senhor estar falando isso. Eu sei que não é a propósito do programa, a gente está no outro tema, mas foi exatamente algo que eu vi ontem e como o senhor falou, não vou deixar passar. Olha, o bom combate. Paulo lá em 1 Timóteo, versículo, eu estou sem óculos, 18, eu acho. 18, diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram afundar na fé. Cara, é exatamente isso. Deus, ele traçou algo, né? Então procura viver de acordo, e aí vem a graça, vem você se posicionar naquilo que Deus já... Eu achei muito louco isso. E quando fala do bom combate, significa que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ter oposição. Mas e aí, olha só, com fé e com boa consciência. Né? Cara, isso aqui tá, como diz o outro, tá me perturbando desde ontem. A boa consciência. E eu acho que foi isso que ele quis falar. Nós temos que ter essa boa consciência de que também tem coisas que vão ser... Porque ele assim, alguns abandonando a boa consciência, abandonaram a fé. E a gente já pode pular pro segunda mensagem, Mário Rui Boto. O tema português foi puro. Os benefícios de um adversário. É verdade. Aí usou aquele texto lá de Gênesis da serpente. Sim. Acho que a frase que resumiu, que ele citou, assim: quanto maior o seu oponente, maior a sua bênção, né? Maior a sua bênção, o seu destino. O destino. Agora tem uma frase que ele falou, cara, que também é que Deus, ele vai fazer um milagre com aquilo que ele já te deu. Sim. Entendeu? Né? Aí aquela situação de que o que era comum para os pastores daquela época, pastor de ovelha, afunde as pedras. Cara, bicho, isso aí... Eu tô aqui com um resumo aqui resumo não, um esboço completo aqui da mensagem dele, cara. E é muito... o tópico 1, ele fala assim... ele já entra nessa parte aí de Davi e Golias, logo depois, que ele cita a serpente, o tamanho do oponente de... porque era o mais astuto. Ele usa isso aí, justamente. Gênesis 3, versículo 1. Aí ele entra em 1 Samuel 17, que Davi e Golias. Isso. Aí ele põe: adversários criam um movimento. O nosso presente tornar-se-á permanente sem um inimigo. A estagnação. E é interessante isso. Eu vou trazer agora, por exemplo, para a minha vida pessoal, né? Por exemplo, essa questão do peso, essa questão
se você estagnar, você se conforta e você não estabelece novos alvos, o inimigo, exatamente, você não vai gerar movimento. Entendeu? É muito louco isso. Porque você fica estagnado ali. Não, cheguei nesse ponto, tá beleza. Só que se não rompe, então alguma coisa tá acontecendo, não tá tendo movimento. É muito louco isso, cara. Eu fiquei pensando sobre isso. Essa mensagem é muito top, cara. Aí ele fala aqui, tá em negrito: transições são fundamentais para o crescimento e para superar limites. Aí ele fala da tensão e da atração. Sim. Uhum. Porque tem, assim, o ser humano quer zona de conforto. Lógico. Mas a tensão é que te dá movimento. O estresse. E gera tração para você ir adiante. Né? Então, pastor, ele fala tem tudo a ver, né? Com o benefício poder, né? de você ter oposição. É a tensão. Isso. Não tem ministério sem tensão. Verdade. Se tiver sem tensão, tem uma coisa errada. Exatamente. A gente tá na vida de um pastor e de um líder ministerial maior, né? Cara, demais. Essa mensagem foi demais, mano. Não dá pra gente falar muito, que gastar muito tempo. Aí eu quero que você fale da última que você... A última você assistiu toda, né? Eu assisti todinho. Eu até tinha falado com o pastor. É engraçado, porque teve alguém que me deu o spoiler da programação, né? Que disse que o Luciano só ia estar na quinta-noite, né? Foi o senhor. Eu vendi essas informações privilegiadas. Essas informações. Não, mas é porque a gente estava conversando que eu ia trabalhar tudo e que eu queria saber o dia do Luciano. Não, o Luciano vai estar na quinta e tal. E eu preocupado, assim, de ser a primeira, né? Aí eu mandava mensagem para a mãe, já o Luciano, não, Sabá. Mãe, quem é agora? O Mário Riboto. Eu falei, tá bom, beleza. Aí eu peguei o final do Mário Riboto e aí a minha mãe, subirá. Eu falei, eu mandei uma foto para ela, já tô aqui já. Eu falei com o pastor Ricardo, falei, pastor, já tá tudo certo, posso... Ele, vá, meu filho, vá assistir a ministração. E aí foi muito incrível, porque essa é uma ministração que ele já havia pregado na igreja dele há mês de setembro mesmo agora, eu acho, Agosto. Agosto. Ele pregou lá... agosto. Ele pregou lá em Alcance, no Ministério Alcance. E aí eu havia escutado ela essa semana, na semana da conferência. E Deus já tinha falado assim extraordinariamente comigo, porque é sobrenatural essa questão de como nós limitamos Deus, né? E foi exatamente essa perspectiva de que ele conseguiu trazer na Bíblia, porque Deus permitiu ser invisível, né? Porque Deus sempre se mostrou invisível, né? Porque Deus é invisível, mas ele disse que das limitações que nós fazemos a Deus, que nós criamos imagens de Deus, né? E eu não sei porque eu só lembro de Paulo quando chega lá em Atenas, né? Na Grécia. Na Grécia. E aí ele fala o Deus sem... Deus invisível. Deus invisível. Cara, isso ficou, sabe... É muito forte, cara. É muito forte. E aqui em Santarém, parece que ele destampou algo que estava precisando ser. Eu acho que ali, eu tenho quase certeza que coisas foram mudadas na vida de muitas pessoas naquela noite. Porque já vinha numa pegada, e o Luciano trouxe essa concepção de que nós só vamos ter aquilo de Deus, aquilo que nós buscarmos. Cara, deixa eu confidenciar mais um negócio dos bastidores bem legal. Fala. Ele foi o último dessa noite, né? Aí eu tava pedindo, eu fiz um grupo dos preletores para mandarem os esboços pra gente jogar pra mídia. Sim. Era uma forma mais fácil de todo mundo mandar pro mesmo lugar, né? E o Luciano não mandou. Todo mundo mandou. O Mário Riboto mandou, o Sabá mandou, a gente preparou e tal. Rapaz, eu falei, ele não vai mandar, vou nem cobrar, né? Que ele já sabe, né? Ele não vai mandar e acho que ele não quer, né? Vai na hora lá, tranquilo, a gente ninguém é obrigado a fazer isso. Aí tava terminando do Rui Boto, aí eu tava na escada ali do palco, porque eu tava andando muito, né, pra resolver coisa, mas tava tendo visão ali da primeira fileira que tava os pastores, pastor Ebe, Luciano, pastor Luiz, Odilon, né? Aí ele fez sinal pra mim, aí eu cheguei perto e falei assim, agora eu já sei que eu vou pregar. Para com isso. Porque acho que ele tava sentindo o movimento da noite, né? Meu Deus. Aí ele falou, tem como colocar pelo menos o texto, o título e os tópicos, 3 tópicos. Falei, manda aí que eu vou mandar pros caras agora lá na mídia. Aí legal, né? Essa parada assim. Cara, esse nível de dependência é louco, cara. É louco.
Legal, né? Você é doido? Com essa gente. Rapaz, esse nível de dependência é incrível. E cara. fluiu muito, né? Cara, foi incrível. Cara, e fora o que aconteceu, que só quem tava lá vai ter visto, né? É que foi. E assim, eu não vou falar mal, eu falei isso pra minha esposa. Eu topei com o Odilon no estacionamento. Na hora que eu vi o Odilon, cara, meu coração deu um negócio assim. Falei, cara, o Odilon veio, bicho. Pastor Odilon, vamos... Odilon Vergara. Pastor Odilon. Desculpa. Porque eu sei que você é muito íntimo dos caras. Assim. Foi mal, me perdoe, querido. O pastor Odilon, me perdoe. A pessoa que é o Odilon ali do comércio ali, vai ficar foi mal. Desculpa, queridos. Eu preciso melhorar isso. Né? O pastor Odilon Vergara. Cara, quando eu vi o pastor Odilon... Na chegada ou na saída? Na chegada. Aí, quando ele me viu, ele, meu filho, aí você... Aí a gente... Cara, a gente se abraçou... Eu dentro do carro e ele me abraçando. Foi ele ou já é mais uns? Porque você tava no dia do abraço esse dia aí, né? Não. Foi depois, foi ele. Abraço grátis, não? Não. Você não tava com aquele cartaz assim? Não. Abraço grátis. Deixa ver, Deus tá vendo. E aí, cara, Deus tinha... Assim, eu falei, filha, esse homem tá aí, vai acontecer algo. Aí, por quê, pai? Eu falei, filha, esse é um dos homens, assim, que mais Deus... tem ministrado sobre esse coração de pastor e amor que pegou essa visão daqui. E o fato dele estar aqui, filha, pra mim significa que vai acontecer algo. A Débora, a Débora, tá bom, pai, você tá falando. Mas eu falei pra Débora dentro do carro. E aí depois o que aconteceu lá foi fora de série. Foi forte, Brasil. Vamos pro break? É isso aí. Fique conosco, só um minutinho, dá uma moral para os nossos patrocinadores, são os melhores de Santarém, cada um em suas áreas. Suas áreas não, sua área, sei lá, nem sei agora mais como conjugar essa parada. Mas vamos agora pro break e voltamos daqui a pouquinho. Conheça agora as empresas parceiras do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Energia Studio, treinamento físico e musculação com personal trainer. Os seus melhores resultados estão na Energia. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Empório Semente do Bem, suplementos, produtos naturais e a granéis de altíssima qualidade. E o melhor provedor de internet da cidade, Move. Entre nesse movimento. Estamos voltando no programa NW de hoje, versão especial, falando sobre MDL Brasil Conference. Davi aprendeu a falar Sound of Freedom. Né? E a gente está aprendendo a falar Conference, igual o pastor Eibe. Pastor Eibe, ele enfatiza, né? Conference. A perfeição do inglês, tá igual o Rodrigo Góes. Igual, eu não lembro direito. Asteric, né? Eu lembro uma história do pastor Eibe, não sei se o senhor conhece essa, mas ele, uma vez chegaram com ele e falaram, pastor Eibe, é Hilux é Hilux ou Hilux? Aí ele, não, é Hiwax. E aí todo mundo acabou. Acabou com todo mundo. Eu acho engraçado quando ele fala o nome de proletores, você fica atualmente assim, tentando discernir o que é, porque a gente... Aí falaram, pastor Eibe, é Paz News, como é? Paz News? É Paz News. Ele faz questão de falar bem certinho mesmo. Ele fala bem certo. Então, aí vamos passar pro... A gente vai ter que resumir bem, porque a gente gastou tempo pra caramba no primeiro bloco, né? Segunda noite... Dessa vez não fui eu que falei muito. Pois é. Mas agora é só nós dois tá falando, né? Não tem convidados, só nós mesmo, né? O problema é quando o apresentador atropela convidados. Verdade. Que acontece em outros podcasts, outros programas aqui. Não no nosso. Não aqui. Só no do vizinho. Segunda noite começou com o pastor, nosso pastor. Começou com o pastor Luiz. Pastor Luiz. Falando sobre raízes profundas. Né? Se você quiser ter crescimento grande, se você quiser ter expansão, mas você precisa lembrar que você precisa
ter raízes profundas em Deus. Né? Muito louco. Isso diz muito respeito à história do pastor Luiz, né? Porque ele, até sobre a igreja local, a denominação, né? Eu tô muito perto do pastor já há 16 anos, né? E eu vejo assim ele muito leal, né? E a história dele é bem interessante, e vejo a posição que Deus tem colocado ele hoje, nível denominacional, não somente nacional, até denominação internacional. Pelo tamanho da Igreja de Santarém, pelo que representa, e sim, enfim, só tende a crescer e muitas coisas vão acontecer daqui para frente. Verdade. Mas a história dele, ele é o cara que converteu na Paz Church e fez uma trajetória exemplar, passo a passo. Sim. E é impressionante a velocidade que isso aconteceu na vida dele. Sim. Porque ele é um cara novo ainda, de idade, né? Verdade. E ele se converteu, ele não começou criança. Ele converteu já jovem, com jovem. 20 anos, 20 e poucos anos. 20 e poucos, isso. Ou seja, que 30, 40 anos? Menos até. Menos. 30 anos. De convertido. E ele não é um cara assim que era certinho, não. Um cara que veio de uma família detonada. No mundo teve problema com bebida, com drogas. Então... É muito louco, cara. Mas é interessante eu tocar esse ponto. E não é porque é o 01 não, nosso pastor e tal, mas eu sempre ouvia falar isso sobre o pastor Luiz. Eu conheci bem pouco antes dele ir para lá, né? E depois só vi assim, não, se tem um cara que procura fazer tudo que está acontecendo aqui em Santarém, era o pastor Luiz. O pastor Geraldo pintou a igreja do Acolho, pinta lá do jeito. O pastor Geraldo fez um palco do jeito tal. Fez um mezanino. O mezanino tem lá em Santarém, eu quero daquele jeito. Não, tem um coração, eu quero um coração. Era desse jeito. É isso mesmo. Quem em Macapá tinha a sensação que estava em Santarém. Santarém. Eu fui em Macapá. Aí era Santarém todinho. E quem tá do lado, assim, às vezes, isso é exagerado, não precisa. Assim, cada um pensa da forma que é, mas que tá dando certo no ministério dele, tá dando. Então, contra fatos, né? Segue o jogo, né? E não somente essa questão das raízes profundas na questão de você frutificar onde Deus te plantou, né? Mas também da vida com Deus, né? Sim. Ele falou muito sobre isso também, né? Sim, de você... A questão da integridade, né? Principalmente você viver, né? Vida com Deus, né? Oração, palavra. Ele falou esses tópicos lá. Muito louco, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Logo após, nós tivemos... Aí eu já não... pelo amor de Deus, cara. Cultura do amor, cara. Cultura do amor. Pastor Eibe, quero que você fale, mas... Eu peguei pouco a mensagem do pastor Eibe, na verdade, mas é uma mensagem que ele já havia ministrado algumas vezes, né? Já tinha a oportunidade de ter escutado. Só que, como eu falei assim, essa aí veio com um plus, né? Essa foi a remasterizada, a gente chama, né? Porque ele tratou de assuntos principalmente relacionados a essa questão da resistência de Deus a pessoas que estão até vivendo uma vida buscando Deus, mas tem algumas áreas que ainda não foram tratadas, principalmente na questão do relacionamento com o próximo, né? E é muito louco porque o texto que ele usou, né? Eu não peguei o início, porque eu estava envolvido nos bastidores, eu cheguei no meio do teatro. Não, mas ele usou um texto sobre que Paulo fala da necessidade da reconciliação, aqui, né? E aí foi quando ele foi batendo em cima disso, que da importância de você resolver as coisas, né? De você deixar tudo resolvido, né? Para poder isso lhe ajudar na sua proximidade com Deus. Isso fala muito comigo. Eu estava lembrando, cara, analisando essas mensagens do pastor Eibe, que foi a ênfase dele, porque teve o workshop na sexta de manhã. Ele tratou sobre a base do MDA. Ele mostrou aquela apresentação dos corações do MDA. Mas ele enfatizou que muitas igrejas que aderiram ao MDA ao longo do tempo não perseveraram e não romperam da maneira que esperavam, porque queriam só o modelo e queriam uma fórmula de crescimento, mas não tinham o DNA do amor. Não receberam o coração de amor, né? E à noite ele foi
e falou sobre a cultura do amor. Então eu tava pensando, eu lembrei de um negócio, cara. Eu era solteiro ainda, lá no Rio de Janeiro, e eu vi uma igreja, depois de falar nos bastidores, que é muito conhecida nacionalmente hoje, no Rio de Janeiro, começar. Porque eles começaram perto da igreja que meus pais congregavam. Eu não estava mais nessa igreja, mas eu sempre ia porque meus amigos estão lá. E essa igreja começou num salão de festa alugado. E eles não alugavam só para o culto. Tinha um culto de, acho que era dia de quarta-feira ou terça-feira. E eles alugavam terça-feira à noite e domingo à noite. E outros dias tinha festa, casamento, salão de festa. Aí um dia eu estava passando lá e entrei no culto. E tinha umas 15 pessoas, assim. Caraca. Umas 15 pessoas. E eu conheci até alguns depois lá. O som era emprestado dos músicos, o instrumento era dos músicos. Não tinha nada, cara. O pastor, eu acho que nem conseguia ser mantido por aquela. Era bem... E essa igreja explodiu de crescimento depois. Eu acho que esse pastor depois também... Era um pastor, ele estava muito jovem na época, esse pastor. Mas o discurso... Eu não conhecia o MDA na época, né? Nem tinha ouvido falar da Igreja da Paz na época. Mas eu tenho na memória do que eu ouvi naquele dia, nessa igreja iniciante, e depois o que eu ouço dos nossos líderes até hoje, é muito diferente. Esse pastor, cara, eu acho que ele já mudou, com certeza, com a experiência, né? E eu acho que não é mais assim. Eu lembro da pregação, e na época eu não tinha discernimento para julgar que não era desse jeito. Ele estava falando assim, e me lembra bem: se tiver algum membro da nossa igreja que está aqui para contaminar, é igual uma laranja podre no saco. A gente tem que tirar do meio, senão vai apodrecer todo o restante. E aí eu não sei por que ele usou esse exemplo, eu não lembro do contexto, cheguei no meio, eu acho. Ele falou assim: se essa ovelha tiver contaminada, doente, ela também não pode ficar no meio das outras, que ela pode contaminar as outras. Então, a gente pisa na garganta dessa... Caraca, velho. E era assim, eu acho que o Rio de Janeiro, naquela época, tinha muitos pastores. Eu falo porque eu morei muito tempo no Rio de Janeiro, sou de lá, e vi muitas igrejas assim. E eu acho que isso mudou no Brasil. Já passaram mais de 20 anos disso. Eu era solteiro ainda. Quase 30 anos. Eu tinha muitos pastores que eles tinham uma posição de liderança e eles se posicionavam numa autoridade muito superior acima da igreja e faziam aquilo que achavam... Era uma liderança muito autoritária. E a maioria dos pastores eram assim no passado. E é totalmente diferente do que a nossa igreja há muito tempo. Acho que a nossa igreja foi formada assim, né? E eles desenvolveram esse coração. O pastor Ebe fala da transição do coração dele, que ele pediu um coração do bom pastor, e tem a mensagem, né? Sim. E hoje, cada vez mais, né? Verdade. Cada vez mais. Cada vez mais. Entrando em outros níveis. E graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus pra gente estar aqui, porque também ele consegue ser ouvido por muitos pastores. Eu acho que é isso que o ministério do pastor Ebe confronta muito e causa tanta admiração no Brasil inteiro. No mundo. No mundo. No mundo. Você já ouviu falar... Eu já ouvi falar de várias pessoas diferentes. Que... Não sei se as pessoas repetem isso ou a impressão de cada um, mas eu ouvi de pessoas diferentes. O Luciano Subirá falar isso, o Josué Gonçalves falar isso, e outras pessoas que... Assim, se tem uma pessoa que representa bem Jesus ou se pareceria com Jesus por causa do amor. Então isso e ele fala sobre isso o tempo todo. E é interessante que até o Luciano, na pregação dele, disse que sobretudo o pastor Ebe hoje é pastor dele, né? E como ele diz, Deus colocou o pastor Ebe literalmente para ajudá-lo nessa área de ser uma pessoa mais, como o próprio pastor Luciano fala, ele é sanguíneo, né? Mas na palavra dele, barraqueiro, né? e palavras dele. E aí ele diz assim que é interessante que depois do Espírito Santo, junto com o pastor Ebe e a esposa dele é quem tem trabalhado na vida dele. E aí você vê isso, ele falar de púlpito. E é porque realmente ele reconhece isso na vida do pastor Ebe. É muito louco, né? Demais.
E finalizou com o pastor Rui Boto. Mário Rui Boto. A gente não falou aqui, né? Para quem pegou aí o Barco Andando e não participou da conferência e está assistindo o programa, que conferência foi essa? Pastor Mário Rui Boto é pastor da Hillsong Lisboa, em Portugal. Isso. E segundo nossas informações, é a maior igreja de Portugal, igreja evangélica de Portugal. E é um cara, assim, fenomenal, cara. Foi incrível. Fenomenal. E ele falou sobre não servir é liderar com a mão aberta. Servir é liderar com a mão aberta. Eu vou pegar minha colinha aqui, cara, porque preciso. Eu não tenho a memória tão boa como a do Adilson. Você conseguiu participar dessa? Essa eu peguei de longe, mas aí eu achei muito interessante que ele falou sobre a questão de que não é aqui de você... principalmente aquela questão de que você vai ser... Eu gostei muito dessa palavra, que não é uma questão daquilo que você... da posição que você tem, mas daquilo que você é em Deus, daquilo que você recebeu de Deus. Porque posição você vai receber de homens, mas chamado e aquilo que você é em Deus você vai receber dele. Então é isso. Então você vai ser essa pessoa em qualquer posição. Você vai ser essa pessoa em qualquer posição. Se você é servo, aí ele fala servo de um, servo, não sei dizer, servo, nananana, ele faz essa. Mas por quê? E isso é muito louco, porque não tem, é um DNA que eu acho que é o DNA de Jesus mesmo. Jesus, ele era servo. E é mesmo ele, mas ele era o que era, ele era servo, né? A gente viu até isso que o pastor Giovanni pregou, né? Sobre lá no nosso voluntário, na imersão de voluntários. E ele falou exatamente sobre isso, sobre você ter essa percepção de que não é aquilo que você recebe das pessoas, mas aquilo que você recebe de Deus. E você vai ser isso em qualquer lugar, sendo the best of the power do universo. Ele cita o exemplo de José, né? Exato. José teve um chamado de Deus, ele era aquilo. Isso. Então, onde ele foi colocado, ele era aquilo. Ele era aquilo. Exatamente. E não se apegar à posição. Exato. E nem função. Nem função, exatamente. Não, eu não estou nessa função, então eu não vou fazer. Eu não sei para quem depois eu estava conversando sobre essa mensagem, não lembro bem. Aí eu estava falando que eu já tive uma experiência assim, que foi difícil. Mas por eu ter, mesmo sofrendo aquela questão de abrir mão, né, que fala de... É o tema dele, né? Sim. De mão aberta, né? De mão aberta. Eu cresci. Porque eu comecei o ministério na música. E houve um tempo que eu achava que ia ser do início ao fim música, porque eu gostava muito, né? E vivia muito aquilo, e tinha sonhos ministeriais com a música. O meu entorno me fazia pensar assim também, né? E quando o pastor Luiz e a pastora Mina chegaram em Macapá para pastorear, eu já era o líder do louvor da igreja. E eu amava, né? Vivia aquilo. E não passou muito tempo, eles me transicionaram. E a pastora Miriam assumiu o louvor. Em princípio não tinha nada a ver, porque ela não é musicista, nem cantora. E eles foram assim, mas não foi uma imposição, foi uma proposta. Não, a gente quer colocar vocês para outra função, tal, então vai ficar muita coisa. Eu não era tempo integral, né? Então, mas foi muito sofrido eu abrir mão, esse líder de mão aberta, né? Mas eu, assim, sofri, mas entendi e obedeci e fui na direção que eles foram me dando. Tudo que eles sempre me pediram para fazer, assumir. Eu não lembro de ter dito não para alguma coisa. Não me lembro. Pode ser que eu tenha... Pode ser que sim. Mas eu não lembro de ter dito não para alguma coisa. Até coisa que fala, não tem nada a ver comigo. Mas tá precisando, né? Tá bom, vou fazer. Até hoje é assim, né? Mas eu sei que não é fácil. Mas eu, por exemplo, o que eu vivo hoje... Imagina se eu tivesse brigado lá na época. Não, e me vitimizado. Estão acabando com o meu ministério. Não entende, eu não quero, eu vou me revoltar, vou sair, não vou ficar debaixo dessa liderança. Porque tem gente que tem essa reação, né? Se revolta com o líder, né? Acha que é uma posição
perpétuo ali, né? Sim, Nunca abre mão, né? Então, pô, foi muito incrível, cara, essa palavra. foi forte. E mexe muito com orgulho, Com brio. com brilho. Porque você, pô, tá ali, você faz bem, você se identifica, você gosta. E realmente não tem posição. A gente não tem posição, a gente não tem nada. Não tem nada, pô. É. Esse final é isso. Tu lembra aquela fala do Gel Salazar no programa? Que ele falou assim, pô, senhor, eu queria ser o melhor nisso e tal. Aí o Espírito Santo deu uma lapada nele. Não vi. Não, foi com a gente, não vi. Nosso podcast com o Israel Subirá. Israel Subirá. Eu falei Salazar? Tu falou Salazar. Não, desculpa, Subirá. Subirá é o programa. Que programa já? Não gravou. Queríamos gravar, não gravamos. Não deu. Teve uma pessoa que ficou... Não, tu lembra desse pessoa episódio? que ficou revoltada que a gente não gravou, pastor. Eu sei. O 3, 2, 1 ali. Deixa tratando a vida dele. Aham. Não, voltando aqui, tu lembra do... Não, realmente agora eu não lembro. Não, que o Jael falou, ele falou que tava... Que a gente perguntou sobre a questão da dedicação dele na música e Sim. palavra. E ele falou... Aí ele... Tá. Lembra? Ele disse, eu não te chamei pra ser o melhor músico, mas eu te chamei pra você... Alguma coisa assim, né? Eu não lembro. Servir. Não te chamei pra você ser o melhor. Não tem promessa de ser o melhor. Não ser o melhor. Te chamei pra você servir. Acabou. Se lascou. É esse líder de mão aberta. É. De mão aberta que não tem apego, né? Que vai no vento do Espírito. E tivemos... Sábado de manhã. Sábado de manhã começamos com o Mário Riboto. Deixa eu fazer uma ressalva. Na sexta de manhã teve 3 workshops bem legais lá na sede. Que um foi com a InChurch, que é uma empresa de tecnologia para igrejas. E depois teve do pastor Abe Uber, que ele falou sobre os corações da MDA. E foi muito bom para os pastores que queriam conhecer mais. E foi um recap ali do... Um reload. Pra gente que já ouviu tanto, né? Isso. E, pô, teve, cara... Aí o pastor Dilon... Cara, foi show. Foi show, foi bom, cara. Foi poderoso. Eu acho que ele já tinha vindo aquele impacto também de quinta-noite, né? Quinta-noite ele tava... Mas ele foi muito legal, porque ele contou, tipo... um histórico, assim, do ministério dele, muito lindo, muito forte, a questão da gratidão que ele tem ao pastor Abe, da ligação do... Ele falou muito sobre discipulado. Sim. E é uma coisa que as pessoas hoje eu acho que não existe mais. E não é verdade, existe, e cada vez a gente quer se aprofundar. E ele falou muito sobre o papel do discipulador na vida dele e, consequentemente, na vida de quem se dispõe, né? Muito top. Então, aí vamos pro sábado de Tô manhã. meio cansado já de falar. É sábado tão bom de ter manhã. gente falando. Não, é porque... Não seja você. Você sem eu, né? Tô falando, não é você. Eu. Mas é porque, na verdade, sábado de manhã eu não peguei também, tava trabalhando, e aí, quando eu entrei, na verdade, quando ele começou a falar, eu tava até andando lá por dentro, aí ele falou a respeito sobre as palavras proféticas, né? Mas aí falando de quem? Já do Mário Riboto, que foi a primeira da manhã. Ele falou, não extingais o que Deus faz. Que aí entra aqui no que nós vimos em Timóteo. Aí ele na palavra, ele mostra, assim, algumas formas que nós podemos paralisar o mover do Espírito, como líder, né? Cara, foi... Pessoal, deixa eu logo falar. A gente está preparando o material da conferência, todas as mensagens, estamos empacotando, editando, empacotando. Eu creio que a gente vai ter 12 palavras, 9 palavras, 2 workshops, porque da InChurch não vai entrar, que é algo meio que comercial, né? E o painel, que houve também no sábado de manhã. Verdade. Então vai ter 12 conteúdos top. A gente vai fazer um preço muito camarada para abençoar todo mundo. Pô, mas você vai poder mergulhar nessas palavras aqui. Cara, eu tô com muita vontade de assistir de novo. Então, aí teve o Mário Riboto falando sobre isso, depois pastor Paulo Jeff. Pastor Paulo Jeff falou uma frase. Ele cortou até o dedo, de tanto amolar o machado. Tem uma frase, essa eu consegui pegar. E assim, gente, o pastor Paulo, de andar um pouco com ele, eu falo de andar pouco, mas ele tem uma frase que faz 2 anos me impacta. E eu posso falar isso porque não tem problema.
Ele já falou isso em outros lugares. Ele disse assim: as pessoas ainda não estão olhando para mim e se arrependendo dos seus pecados. É um desejo ainda de ele estar tão cheio de Jesus, porque nós já tivemos avivalistas na história da igreja mundial, na história que eles chegavam na cidade, as pessoas corriam arrependidas, entregando a vida para Jesus. Já tivemos histórias na igreja de avivalistas que começavam a pregar, as pessoas viam o inferno. Deus mostrava para as pessoas que não tinham Jesus o inferno, as pessoas corriam para frente entregar a vida para Jesus. E ele falou uma frase que foi a frase assim, ele disse assim: o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós, porque nós ainda não estamos ressuscitando mortos. Isso aí. Né? Cara, quando ele falou isso aí, eu levantei na hora, eu disse: Deus, que é isso, Deus, que é isso? E ele falou uma coisa que é prática, são escolhas. Quando ele fala de afiar o machado, né, são escolhas que você faz na direção de Deus. Não só na direção de Deus, mas, por exemplo, escolhas que fazem a sua vida ir em direção de Deus. Por exemplo, ele falou... Escolha de que você de alimenta qualidade, a sua alma. alimenta sua alma, alimenta o seu espírito, daquilo que você alimenta o seu corpo. Ele falou até da parte física. Até da parte física, porque é uma verdade. Né? Se nós não cuidarmos do corpo, como é que a gente vai estar? Eu trabalhei melhor nessa conferência. Eu não senti tantas dores, não senti... Porque eu estou mais leve, né? Não estou na leveza que eu gostaria, ou que já deveria estar. Mas espírito de leveza. Mas eu senti isso, me senti menos cansado, né? Até mandei um áudio para o pastor. Você está mais condicionado, né? Exatamente. Mesmo não tá no peso ainda que você gostaria, mas eu estou mais condicionado. O teu cardio já está mais trabalhado. Entendeu? Então você consegue fazer mais coisas. Mais músculos. Então, assim, foi muito louco isso. Bodybuilder. Então... Bodybuilder. Aesthetic, né? Ainda não estou aesthetic, mas aí o que acontece? O shape vicia. Mas é muito louco, cara, porque ele foi nesses pontos. E no final, cara... Eita, amigo. No final... Me acordou agora, cara. No final da mensagem... Até o Magno que tava no Free Fire ali foi chamar a atenção. Cara, no final, quem assistiu lá percebeu. O pastor Paulo, assim, ele falou aquilo que estava no coração dele. Ele falou: gente, o que foi difícil já foi feito. Ele já fez por nós. Ele já morreu na cruz. Isso era o difícil. A gente acha que o difícil está com a gente. Não. O que foi difícil, ele já fez. Ele já morreu por nós. Você tá afim de dar um tapa na mesa, não tá? Não, cara, eu tô quase igual o pastor Melvin. Aí, Magno, tira esse ruído depois, tá, por favor. E aí, o pastor... E ele literalmente, eu acho que se o pastor Paulo tivesse um púlpito lá, ele tinha... Porque ele falou aquilo que tava no coração dele, foi muito louco, Ele tinha, cara. Mas só que tinha uma taça lá em cima. Ele não quis, e aí ele não quis, assim, foi muito doido, cara. Foi incrível. Essa mensagem você tem que... Depois que saiu o PEC, aí que saiu você tem que adquirir. Afiando o machado, pastor Paulo. Você vai sentir isso que eu tô falando, tenho certeza. Yes, and now... Pastor Abe finalizou a conferência falando sobre eu não lembro o tema, cara. Ele falou estrutura da visão, mas principalmente ele falou da necessidade de você ter um espírito de fé. A diferença de fé e esperança, entendeu? É isso. Dizer o que é esperança, o que é fé e como você exercer esse espírito de fé. Aí ele contou experiências do início da igreja, contou uma experiência muito louca quando o dia que depois de muito tempo ele está aplicando fé para crescer a igreja não tinha crescido, e aí ele foi lá para o matagal que era ali atrás da Bosch Leal, e o Espírito Santo falou com ele: não, persevere. E ele disse que ele voltou e subiu no palco como um pastor de uma grande igreja. Ele se via. Ele disse que ali foi um rompimento. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes as nossas experiências de fé, a gente acha que nunca está chegando. E de repente Deus está esperando a gente dar perseverar para que aconteça promessa. esse Baal Perazim, né?
O rompimento, Deus do rompimento. Para a gente finalizar o programa, a conferência finalizou no sábado... À noite. A conferência após essa mensagem do pastor Eibe, isso. mas a gente teve a grande Meria Fest, que é a celebração das células, das cores. E a gente não vai comentar muito, eu queria pedir à equipe de edição que colocasse imagens que a TV tem da grande festa, e você vai ter noção do que aconteceu lá dentro, que foi incrível. É uma coisa, só para finalizar, que eu achei muito legal, um avanço da nossa igreja pós-pandemia, que houve várias mudanças, é que antes o povo sempre foi muito para essas festas, sempre se pelotou, mas a igreja necessitava colocar muitos ônibus saindo dos bairros, então era um apoio que a igreja dava, né, e ajudava a encher. Hoje a gente já não faz mais isso, desde a pandemia a igreja praticamente não tem mais essa obrigação de colocar os ônibus, né, não promete mais isso, mas mesmo assim ficou superlotado, devia ter umas 6 mil pessoas lá dentro. E foi uma festa muito linda, um ambiente muito legal. Não tinha, assim, uma banda de fora, era só a equipe local, o pastor Giovanni, que a gente considera da casa, um missionário enviado por nós aqui, que está em São Paulo, foi o pregador, e a gente nem anunciou que seria ele. O Street Dance, o Ministério de Danças, as redes fizeram uma festa muito bonita, bem representada. Eu sei que as pessoas de fora ficaram impactadas. Pastores de igrejas do MDA, que são igrejas grandes do MDA pelo Brasil, ficaram assim, meu Deus, o que é isso? E foi muito legal. Então, a gente vai colocar para finalizar as imagens. Então, a gente se despede aqui e finaliza... Aí, logo depois que o Adilson fizer as considerações finais dele, com as imagens da grande festa do MDA, das redes de células aqui da Paz Church de Santarém. É isso aí, pessoal. Você que nos acompanhou, esse programa foi realmente pensado especialmente para trazer aquilo que nós vivemos nesse dia, que nós estamos maturando em nossos corações, né? Tudo que aconteceu nesses dias no MDA Conference, MDA Brasil Conference. E assim... dizer que Deus nos surpreendeu, e é muito bom, né? Muito bom estar vivendo esse momento aqui em Santarém. A gente agradece a sua audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, compartilhe o link dessa entrevista, não, desse bate-papo hoje, e agradecemos você que nos assiste também pela TV Amazônia, e no YouTube, mais uma vez, assina o canal aí no YouTube, ativa os sininhos para saber toda a programação também que está disponível para você pela TV Amazônia. Até a próxima. Nós temos que aprender a ser valentes nessa vida. Nós temos que aprender a ser ousado. Quando batem no peito, você parte para a guerra. Adversários não é para se fugir deles, é para se enfrentar. O tamanho dos nossos inimigos e dos nossos adversários determinam o tamanho do nosso impacto. A terra ainda está por ver o maior derramar do Espírito que jamais foi presenciado. A terra ainda está por ver a maior colheita de almas de toda a história do Evangelho. A graça vem na medida que nós tivermos intimidade com Deus. Intimidade com Deus é o segredo para recebermos a graça de Deus.